que o resultado é de um país dividido, né? De fato, reforça um pouco essa tese de que a eleição tensa não se encerra na eleição, porque o próximo governo, assim que assumir, enfrentará uma oposição bastante dura, né? Não apenas no Congresso, mas também nas ruas, nas manifestações públicas e tal. E acho que ficou muito claro que o presidente da República atual, apesar de todos os esforços que ele fez, né, para conseguir a reeleição, mostrou-se incapaz de virar o jogo com ainda que tenha utilizado todas as armas possíveis, né? Eu acho que nunca um governo, antes de deixar o poder, gastou tanto dinheiro, tanto recurso público para tentar virar uma eleição. Nunca se enfrentou tanto as questões eleitorais, questionou-se tanto as questões eleitorais e promoveu ações que, na visão de muita gente, desrespeitava a legislação eleitoral, para, no fim das contas, ainda assim perder a eleição por uma diferença muito menor do que se colocou no primeiro instante, né? Acho que ficou claro também, acho que isso é importante dizer, que o bolsonarismo na urna é mais forte do que o bolsonarismo nas pesquisas, né? Ainda que dessa vez a distância tenha se dado apenas nas margens de erro, né? Então, eu acho que esse é o saldo que a gente tem do ponto de vista nacional, de um país que precisa ainda se reencontrar achar uma melhor maneira de convivência entre extremos, né? E entre dois lados e entre visões distintas de país, né? Porque a gente vive desde 2013 um período de crise permanente e não me parece que a eleição tenha feito com que esse período de crise permanente tenha sido deixado para trás. Estamos, de fato, num estado avançado de eleição, Rodrigo? Não vou, evidentemente, tratar de terceiro turno, porque não cabe na democracia brasileira. O segundo turno já resolveu e definiu quem será o próximo presidente da República em 2023. Mas, pelo menos, o clima beligerante existente na campanha e até muito antes disso, acho que de uma maneira geral, no governo Bolsonaro, de um clima de permanente conflito, ele tende a se manter na sua perspectiva? Guilherme, pelo menos o que se espera é que, de fato, não tenhamos um terceiro turno, né? Afinal de contas, o resultado das urnas está aí, ele foi comprovado, reconhecido pela Justiça Eleitoral, foi reconhecido, inclusive, por líderes de outros países com uma celeridade que poucas vezes a gente viu, porque existia uma preocupação nesse sentido, do reconhecimento do resultado propriamente dito, né? E eu concordo com tudo aquilo que o Ricardo falou agora, desse país que nós temos nas urnas, e tem dois aspectos que eu queria destacar. O primeiro deles é que nas edições anteriores, nos episódios anteriores aqui do nosso podcast, eu já tinha citado um exemplo do que poderia ocorrer no Brasil e que de fato ocorreu com um nível de acirramento talvez ainda maior. Eu citava o exemplo da eleição que nós tivemos em 2020 em Contagem, em que nós tínhamos uma candidata do PT que era amplamente favorita, franca favorita para as eleições, e tivemos alguém que conseguiu colocar, o Felipe Saliba, se colocar como antipetismo, e aquela eleição que parecia favas contadas para o PT, não foi favas contadas, e a eleição terminou com uma diferença, eu estou até com os números aqui abertos na minha frente, de 7 a 8 mil votos de diferença apenas, que nós tivemos naquela oportunidade. Ou seja, uma eleição muito mais acirrada do que se pensava. No plano nacional, mais uma vez, nós tivemos isso. As pesquisas mostravam um cenário, e como você disse, Guilherme, o bolsonarismo, e o Ricardo falou isso também, o bolsonarismo ele é maior nas urnas do que nas pesquisas, o que corrobora essa tese de um país amplamente dividido que nós temos. E aí, diante desse resultado, que foi esse resultado por uma margem tão estreita de votos, a gente está falando de 2 milhões e pouquinho de votos, nos leva a duas análises. A primeira delas é que houve uma incompetência administrativa e retórica do presidente da República, esse é um fato, porque é o primeiro que não consegue se reeleger, mesmo depois de ter feito tudo o que fez do ponto de vista da máquina pública, por mais que digam que não e etc., a máquina pública foi usada como nunca antes foi utilizada, para parafrasear o presidente eleito na história desse país, esse é um fato.
Mas o outro fato é que também nunca antes um candidato que foi derrotado no segundo turno chegou a essa margem de votos e a esse nível de votação de ficarmos em 50,9 contra 9. Agora me falhou o número exato,